Antes de assistir ao vídeo completo, recomendo assistir o vídeo anterior que estará aqui nos cards. Continuando o vídeo anterior, envolvida em seus pensamentos, Nádia percebe que comeu depressa demais e teme uma possível indisposição. Já havia terminado a refeição e se indaga sobre por que o marido ainda permanecia ali, fixando o olhar nela. Com a voz trêmula, ela o questiona, pedindo-lhe alguma explicação ou motivo de sua insistência em ficar. Diante do olhar ameaçador do marido, Nádia se encolhe de medo, desculpando-se desesperadamente, lamentando suas palavras e pedindo perdão. Internamente ela acredita que ele deve estar aborrecido, embora não tenha certeza do motivo, apenas sente uma intensa ira nele, o que a leva a se desculpar rapidamente. O marido, então, afirma aceitar suas desculpas, orientando-a a dirigir-se à sala de jantar, onde prepararam um jantar de boas-vindas com grande esforço. Confusa, Nádia não compreende a situação. Ele deixa o quarto com os pratos e parte. Após sua partida, Nádia se sente aliviada, comparando-o ao generoso personagem de uma novela, capaz de conceder perdão. Contudo, ela teme machucar os joelhos ao se ajoelhar repetidamente e pondera sobre a possibilidade de usar uma joelheira. Quando a porta se abre inesperadamente, surpreendendo-a, uma jovem empregada, Ana, entra e questiona por que Nádia está no chão. Mentindo, Nádia diz estar avaliando a qualidade do tapete, mencionando que não é tão suave nem esponjoso, sugerindo substituí-lo. Ana concorda, opinando que talvez fosse melhor mudar não apenas o tapete, mas também almofadas, cortinas e móveis no castelo. Apresentando-se como a responsável pelo serviço de Nádia, Ana revela que Pavel é o mordomo do castelo. Ao longo de 30 minutos incessantes de fala, Nádia percebe que Ana é uma empregada que dificilmente consegue parar de tagarelar. Nádia reflete sobre o estado empobrecido do território de Aylesford, recordando que essa foi a única verdade que Melissa não ocultou. O local é de poucos recursos. Ana expressa sua certeza de que tudo mudará com a chegada de Nádia, o que faz Nádia pensar sobre seu papel como esposa do barão, algo que havia esquecido enquanto considerava fugir. Ela acredita que Altair não se casou por tédio, mas para obter uma baronesa e pondera sobre utilizar sua experiência passada para adaptar-se à nova vida. Lembrando-se de Altair na novela como um homem solteiro, Nádia compreende o estado do território e duvida que uma nobre senhora por vontade própria iria para lá. Mesmo quando Altair se torna duque, ninguém se aproxima dele, o que torna a esposa de Altair uma incógnita, algo não previsto na novela, abrindo margem para variações. Decidida a se esforçar, Nádia se prepara psicologicamente para encontrar Altair sem demonstrar medo. Depois de um tempo, ela sai do quarto e se depara com um corredor escuro e vazio, mesmo após Ana ter dito para descansar. Sentindo-se ansiosa, Nádia decide buscar alguém e questiona como os empregados conseguem transitar num corredor tão escuro, considerando a sugestão de Ana sobre a necessidade de reforma em todo o castelo. De repente, Nádia colide com algo escuro como uma parede, ouvindo um ruído leve, percebendo ser uma porta. Em voz alta, ela questiona o que estava tocando e uma voz responde, perguntando o que ela está fazendo. Reconhecendo a voz como a de Altair, Nádia se dá conta de que estava tocando o corpo dele. Aos olhos de Nádia, parece que Altair está enfurecido, mas considerando sua personalidade, é possível que ele esteja envergonhado, não é mesmo? Após perceber que era seu marido, Altair, Nádia se afastou abruptamente, mas tropeçou em seus próprios pés, quase caindo, até que Altair a segurou em seus braços. Com um tom sério, ele perguntou se ela estava andando sozinha e se tinha a intenção de fugir. Desesperada, Nádia respondeu que não era o que ele pensava, assegurando que não estava planejando fugir, pois estava ali por vontade própria e nunca fugiria. Altair a soltou e em seus pensamentos, Nádia refletiu que ao fazer uma escolha, precisava assumir a responsabilidade por ela, e agora era a hora de fazê-lo. Ela expressou a Altair que ainda não sabia qual papel ele queria que sua esposa desempenhasse, mas prometeu fazer o melhor para não desapontá-lo. Afirmou que sabia mais do que ele pensava e perguntou o que precisava fazer. Altair respondeu que ela deveria trabalhar duro, começando por chamá-lo pelo nome em vez de Lordo.
Nádia explicou que era assim que todos o chamavam e questionou como deveria chamá-lo. Altair, por sua vez, sugeriu que, já que ela afirmara saber mais do que ele pensava, deveria decidir por si mesma. Nádia entendeu e, em seus pensamentos, sentiu que estava sendo testada, indagando-se se ele poderia dar-lhe algum trabalho. Ela disse a Altair que certamente descobriria e, quando fizesse, ele lhe diria o que ele queria. Ele concordou, e ela prometeu que faria o possível para descobrir, animada em começar. Entretanto, Altair advertiu que ela não poderia ver nada quando o sol se pusesse e instruiu o mordomo a guiá-la pelo castelo no dia seguinte e de volta ao quarto. Ele assegurou de forma um tanto desagradável, levando Nádia a questionar o que ele estava fazendo. Altair respondeu que ela era a coisa mais viva que já vira e ela pediu para ser colocada no chão. Ele argumentou que estava muito escuro e ela não conseguiria encontrar o quarto sozinha. Nádia rebateu, questionando se ele não conseguia ver, ao que Altair afirmou que sim, mas advertiu sobre os perigos de andar no escuro. Nádia argumentou que poderia tatear as paredes, mas Altair alertou sobre o risco de quedas e fraturas. Ele explicou que não queria que ninguém se machucasse em seu castelo e ordenou que ela parasse de andar por aí. Apesar de seu rosto parecer ameaçador, ele não tinha intenção de assustá-la. Em seus pensamentos, Nádia refletiu que, na verdade, ela era bem típica, e o incomum era o senso comum dele. De volta ao seu quarto, depois de trocar de roupa, Nádia olhou-se no espelho, pensando sobre a preocupação de Altair em evitar ferimentos no castelo, algo inesperado vindo de um possível vilão. Sem cerimônia, sua donzela entrou no quarto anunciando em voz alta: "Minha senhora." Nádia pediu a Ana para bater na porta da próxima vez, mas Ana interrompeu e disse que era a hora de ir. Confusa, Nádia perguntou para onde. Ana respondeu: "Para o jantar, todos estão esperando." Nádia lembrou-se do aviso que interpretara como uma ameaça: "Se você não vier, você terá grandes problemas." Ela percebeu que esquecera e, em seus pensamentos, decidiu que não contrariaria os desejos de Altair antes de fazer qualquer coisa. Ela concordou em ir para o jantar e pediu a ajuda de Ana para se arrumar. Enquanto Ana procurava as coisas, Nádia, esperançosa, imaginou um jantar típico, planejando um traje modesto, mas elegante, com joias e um penteado adornado. Como Ana não tinha experiência como donzela, ela não sabia onde encontrar as coisas. Nádia respirou fundo e decidiu que iria sem grandes preparativos. Na sala de jantar, os cavaleiros estavam reunidos. Um deles comentou sobre a possibilidade de algo estar errado com a nova senhora, mas outro desconsiderou a observação. O homem que disse isso tinha cabelos meio grisalhos e olhos dourados alaranjados. Altair estava escutando toda a conversa, levantou-se com raiva ao ouvir alguém dizer: "Está tentando insultar a senhora?" Outra pessoa disse: "Não, não. Espera. Escute-me, Caim." Ao ouvir, Altair se sentou novamente na cadeira. Caim perguntou: "Então, o que foi?" O homem disse: "Ei, você sabe onde fica nosso Aylesford?" Caim disse: "Do que está falando?" "Fica a leste do Império." O homem continuou: "Sim, em outras palavras, é um lugar completamente rural." Caim comentou: "Que coisa! É conhecida por ser uma terra pobre." O homem assentiu: "Isso, é verdade. Mas a senhora da capital veio para esta região empobrecida do leste." Na imaginação dos cavaleiros, Nádia seria uma típica senhorita nobre exigente. Ninguém menos que a senhora de um visconde. O homem prosseguiu: "Por fim, mais importante sobre o nosso senhor. Você sabe que as expressões daquele cavaleiro não são boas, certo?" Caim não podia negar. O homem continuou: "Por isso estávamos esperando alguém que não estivesse bem ou que não pudesse falar, mas a senhora que nós vimos no casamento era mais do que estávamos esperando. Contudo, mesmo depois de ver o senhor coberto de sangue, ela disse que não cancelaria o casamento. O casamento parecia fadado ao fracasso. Não é um pouco estranho?" Caim refletiu sobre o comentário de seu amigo. "Outro motivo? Ela foi enviada por Balial? Não, mesmo que Balial tenha muita influência, ele não conseguiria mover um visconde. Além disso," Caim disse, "não faz sentido. O que eles poderiam achar para comer em nossas terras?" Seu amigo disse animado: "Ah, é verdade. Nunca vi uma mulher desmaiar com tanta graça. E a senhora é um anjo que desceu até Aylesford?"
para rezar por Aylesford. Kay levantou-se de sua cadeira e disse animadamente, certo. Vou cantar uma canção para lhe dar as boas-vindas, senhora angelical. Ele começou a cantar, enquanto outra pessoa comentou, e se ele ficar irritado novamente? Do lado de fora do refeitório, Nadia encarava a porta com medo de entrar, pensando, é assim que um general se sente indo para a guerra? Se eu abrir a porta e entrar, vou realmente ver Altair? E se ele ficar irritado de novo? Ana disse, senhora, posso abrir a porta? Em seus pensamentos, Nadia tentava se encorajar. Vamos lá, Nadia, você decidiu que não iria ficar tremendo. A partir de agora, eu não tremerei. Eu não tremerei. Eu não, mas ainda é assustador. Mesmo se eu entrar desse jeito, será como nesta manhã. O que eu deveria fazer? Então ela ouviu uma canção vindo do refeitório. Em seus pensamentos, Nadia se acalmou. Ele não canta bem. Mas graças a isso, estou mais relaxada. Nadia disse, Ana. Ana respondeu, ah sim. Ana abriu a porta. Nadia entrou e todos os cavaleiros olharam para ela, principalmente Altair, cujo olhar parecia irritado, o que a deixou insegura novamente. Em seus pensamentos, ela refletiu. Todos têm uma aparência assustadora em seus olhares, tudo por causa de seu superior malvado. Mas o que eles realmente estavam pensando era se ela era um anjo ou uma deusa. Nadia continuou a pensar, entretanto tenho muito medo de seu líder malvado, Altair. Ele está me encarando, pois me atrasei? Ainda não é tarde demais. Vamos lá. Ana disse meio que gritando, senhora por favor, sente-se aqui. Ana quase arrastou Nadia pelo refeitório até uma cadeira próxima a Altair. Em seus pensamentos, Nadia lamentou. Tenho certeza de que ele vai brigar comigo por estar atrasada. Ana explicou o prato servido a Nadia. É um prato tradicional do leste. É frango marinado com diversos temperos e um ensopado de tomate. Tenho certeza de que está delicioso. Nadia agradeceu. Ah, obrigada, Ana. Em seus pensamentos ela ponderou. Acho que está tudo bem comer se ele não disse nada, não é? Certo, vamos comer. O frango inteiro? Ah, como eu como isso? Nadia olhou para os demais e viu que estavam comendo o frango com as mãos. Oh, com as mãos, deve ser delicioso comer assim. Quero comer como eles. Mas isso não condiz com a etiqueta da nobreza que aprendi. Altair percebeu que Nadia estava demorando para comer, então pegou a bandeja de frango dela, o que surpreendeu Nadia que pensou, ah, não, mas eu vou comer? Ele vai pegar, pois eu cheguei atrasada? Você é tão malvado. Altair colocou outro prato com a carne cortada no lugar do frango inteiro para Nadia e perguntou, você não vai aceitar? Nadia respondeu, eu vou aceitar. Altair ordenou, coma. Nadia assentiu, sim, sim. Em seus pensamentos ela se questionou, o que foi isso? Tão de repente, ele me ajudou agora, pois eu estava tendo dificuldade? Nadia experimentou a comida, uau! A comida é incrivelmente deliciosa. O sabor é maravilhoso. O café da manhã estava muito bom, mas isso é ainda melhor. O chefe da cozinha tem habilidades de um chefe de hotel 5 estrelas ou até mais. É sempre melhor quando a comida é deliciosa. A vida é feita para comer coisas assim. De repente Nadia sentiu que estão observando ela. O que está acontecendo? Sinto que estão olhando para mim novamente. Quem olhava fixamente para ela era Altair, seu esposo. De certa forma isso parece maldoso. Acredito que significa que eu tenha que comer tudo sem deixar sobras como no café da manhã? Nadia disse nervosa, não deixarei nada sobrando. Altair disse, se quiser mais, diga a eles para trazerem para você. Em seus pensamentos, Nadia lamentou. Quer dizer que preciso comer mais até explodir? Ele é realmente um homem mau. Tudo bem. Comerei até explodir. Altair falou, prove o ensopado também. Você ainda só comeu frango. Nadia ficou surpresa e pensou, até o ensopado. Eu vou explodir. Meu nível no estômago está 98%. Nadia disse, sim, claro, comerei uma colherada. Era evidente que Nadia estava satisfeita só com o frango e estava se sentindo mal ao pensar em comer mais. Em seus pensamentos ela refletiu, uf. Parece que vou explodir. Então alguém disse animadamente, olá senhora.